Sejam bem-vindos. Você está no melhor canal de resumos de livros do mundo. Sou Flávio Machado, criador desse canal, e convido você, mais uma vez, a viajar comigo pelo mundo mágico e inspirador dos resumos de livros em áudio. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste transformador vídeo da série, mostraremos o resumo do livro Nação dos Pais. Desbloqueando o potencial de cada criança e cumprindo a promessa da sociedade, de Dana Susskind. Best-seller do New York Times. Um manifesto e um manual para o que nós, como indivíduos e como sociedade, precisamos fazer moralmente para todas as crianças prosperarem. Leitura obrigatória para todos que amam crianças. Angela Duckworth, fundadora CEO da Character Lab. Essas angustiantes histórias de pais levados ao limite por um sistema falho fazem com que questões políticas pareçam fortemente pessoais. Este é um chamado incisivo e persuasivo para a ação. Publishers Weekly. Uma conhecida otorrinolaringologista pediátrica defende mudanças em grande escala na política social estadunidense no que diz respeito às crianças. Uma causa sensata pela necessidade de reforçar os serviços sociais e por tornar os consultórios pediátricos centros em que as famílias podem acessar facilmente esses serviços, especialmente quando precisam de ajuda. Kirkus. O melhor que podemos fazer por nossas crianças, e por nós mesmos, é considerar o chamado neste livro oportuno, importante e belo. Nação dos Pais apresenta uma poderosa estrutura baseada na ciência e que nos levará a ter crianças mais saudáveis, pais mais felizes e comunidades mais fortes. Emily Oster, professora de economia na Universidade Brown e autora da série de livros best-seller do The New York Times, Expecting Better, Cribshay e The Family Firm. A doutora Dana Susskind une a ciência médica com a ciência social neste livro lúcido e importante, fazendo a política pessoal da melhor forma possível, para argumentar de forma passional sobre como nossos países podem e devem apoiar os pais para que possam fazer o que mais desejam, cuidar das crianças que amam. Pericles, M.D., professora de pediatria e jornalismo na Universidade de Nova York e autora de A Good Time to Be Born da coluna The Checkup no The New York Times. Ficou interessado e quer saber mais? Então embarque conosco nesta viagem apaixonante, mas antes de desfrutar desse microbook, deixe seu like para que o YouTube envie o vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos microbooks. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que podem te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Bora para o microbook logo após a vinheta. Nação dos Pais, de Dana Susskind e Lydia Danworth. Um problema maior. A parentalidade não é feita no vácuo. Ela depende de um contexto. Para todo lado, existem obstáculos na frente dos pais. A sociedade faz pouco para apoiar a capacidade de a família tornar fácil o desenvolvimento saudável do cérebro de suas crianças. O problema é grande. Os pais são marginalizados pela falta de políticas favoráveis a eles em vários países. A sociedade abriu mão de sua responsabilidade. A educação das crianças é difícil para as famílias que não fazem parte do 1% mais rico da sociedade. É uma diferença de grau. Um mundo gigantesco de pais ao redor do mundo tem dificuldades para sobreviver e precisam lutar para dar recursos aos filhos. Cada país tem seus desafios que dependem da segurança social, da cultura, do papel das mulheres e do apoio de outros parentes. A licença paternidade, por exemplo, é uma raridade nos países. As sociedades não se dedicam à família. Nas partes pobres do mundo, há muitas pessoas que carecem de cuidados básicos de saúde e nutrição. É difícil dar uma boa condição de vida para os filhos nesse contexto. Mesmo em países ricos, as escolhas ainda são bem limitadas. Não importa o emprego ou a educação. Todos estão em dificuldades. A falta de renda ou plano de saúde obriga o retorno ao trabalho para algumas mães,
enquanto outras desistem de progressos na carreira quando as demandas do trabalho ficam impossíveis de gerir com os filhos. Embora as sociedades defendam os valores familiares, quase nenhuma se dedica realmente à família. Elas não apoiam políticas públicas que levam esses valores a sério. Em vez disso, caminhamos no sentido oposto. Criamos barreiras no caminho de vários pais. Os países deixam soltos problemas como horas de trabalho irregulares, racismo sistêmico e problemas estruturais. Essas barreiras acabam com o tempo e a energia dos pais. A força da neuroplasticidade. A ciência nos dá um mapa para sair dessa crise. Ela diz o que priorizar individualmente e dá pistas de onde podemos chegar como sociedade, revelando as coordenadas do desenvolvimento neurológico saudável para as crianças. Estabelecer as bases do crescimento cerebral ideal é um guia válido. É com base nessa ideia que podemos propor ideias para mudar a sociedade. A ciência diz para começar com o aprendizado. Isso não acontece no primeiro dia da escola, e sim no da vida. Até no útero, os bebês aprendem, reconhecendo a voz dos pais. Tudo acontece pela neuroplasticidade. O fenômeno dá origem à capacidade de o cérebro organizar e formar conexões novas. Seu auge acontece até os 3 anos de idade, a partir do nascimento. Embora os cérebros continuem plásticos no resto do tempo, eles nunca voltam a atingir o auge dos primeiros anos mágicos. Por isso, é preciso aproveitar. Para aproveitar os primeiros anos, o passo inicial é uma interação rica. Os pais precisam falar, rir, responder e apontar. Os filhos têm que perceber que não estão sozinhos. Essa interação simples é poderosa e útil para fazer com que as crianças progridam. Ela ajuda a desenvolver habilidades cognitivas que vão fundamentar a escrita, a leitura, o entendimento matemático e a identificação de padrões. Assim, cria habilidades interpessoais, por exemplo, garra e resiliência. A neurociência mostra que o ambiente importa. Entornos calmos estimulam habilidades socioemocionais e executivas, enquanto desordeiros as prejudicam. Mas nem sempre o ambiente está sob o controle dos pais. Algumas famílias não têm a oportunidade de promover bons ambientes. Sofrimentos como doenças, desabrigo e pobreza põem em risco o desenvolvimento saudável do cérebro. Quando as crianças perdem, todos perdem. A sociedade do futuro se compõe das crianças de hoje. Por isso, os países deveriam ajudar a estabelecer boas bases. Pais são os arquitetos dos cérebros dos filhos. As autoras não chamaram o livro de Nação dos Pais sem razão. Eles são os guardiões do futuro do bem-estar da humanidade. Normalmente, são pessoas normais. Nenhuma mãe ou pai tem superpoderes. Ainda assim, fazem algo extraordinário quando educam seus filhos de forma próspera. Pais são arquitetos dos cérebros dos filhos e, por isso, também são arquitetos do futuro da humanidade. Só depois de criar um movimento para apoiar as famílias nas suas jornadas é que se torna possível pavimentar uma boa primeira infância. A ciência do cérebro é um mapa, mas os pais são os condutores. Eles estão operando o leme dos navios de suas famílias. Mas, para que isso dê certo, precisamos rejeitar o mito do individualismo que sustenta a negligência social. É preciso ter apoio da sociedade, dos amigos e de outros parentes. Há um campo de portas que precisam ser abertas. Pais precisam de pouco. Pais amorosos não precisam de um doutorado ou de itens caros para cuidar de um filho. Eles só precisam de conhecimento básico para estimular as conexões neurais. Precisam também de algumas outras coisas. Por exemplo, tempo com os filhos, assistência infantil de qualidade, lares sem estresse e de apoio. Esse apoio precisa vir dos empregadores, dos políticos e da comunidade. As mudanças verdadeiramente poderosas só acontecem quando existe esforço coletivo para torná-las reais. Precisamos refletir sobre como aliviar a carga dos pais. Há poder na união como nação para ajudar as crianças. O cérebro infantil precisa estar no centro dos planejamentos e ideias. Assim, devolveremos às crianças o direito de alcançar tudo que seus talentos naturais sugerem que podem.
Todas as políticas públicas começam nisso. Precisamos dar meia volta e criar uma sociedade que põe as crianças no centro. A forma que o mundo olha para os pais deve ser ressignificada. Dificuldades materiais prejudicam o desenvolvimento cerebral. Já passamos da metade do microbook e as autoras contam sobre o papel do ambiente na parentalidade. O cérebro não tem consciência do seu nível de renda ou do bairro ao nascer. Ele só nasce, mas esses elementos fazem diferença em seu desenvolvimento. As dificuldades materiais são uma das circunstâncias mais danosas ao desenvolvimento do cérebro e também uma das mais comuns. Nascer em condições de vida difíceis aumenta as chances de abuso de substâncias, doenças cardiovasculares e expectativa de vida baixa. A adversidade é ruim para o cérebro. Ela pode mudar a estrutura neurológica, segundo algumas pesquisas. O ambiente de privação prejudica partes da função cerebral que determinam a trajetória da criança. Por exemplo, linguagem, memória e função executiva. Existem diferenças linguísticas importantes nos filhos que vivem em condições de vida difíceis. Isso se reflete na quantidade de palavras na conversação, por exemplo. O estresse é destrutivo. As diferenças de linguagem, que são fruto das condições difíceis de vida, prejudicam a capacidade de aprendizado. Ainda assim, não são o único problema. As funções executivas e a memória também se prejudicam. Uma das razões é o fato de serem regiões do cérebro sensíveis ao estresse. O nível tóxico de estresse que as crianças em situação de privação vivenciam afeta a formação de algumas partes importantes do cérebro. Isso inclui o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. Essas partes fundamentam a memória, a capacidade emocional e o raciocínio. Tudo isso leva a resultados acadêmicos piores. Famílias em condições materiais difíceis vivem em bairros com mais poluição e criminalidade. Têm jornadas de trabalho mais longas, o que significa que passam mais tempo longe dos filhos. Há menos cobertura médica. Tudo isso cria um ambiente pouco saudável para o desenvolvimento infantil. A desigualdade social é uma epidemia invisível. Famílias em privação material têm filhos com vidas mais sofridas. Eles sofrem com má nutrição, falta de saúde pré-natal e exposição a toxinas. Isso faz com que os cérebros jovens sejam prejudicados pela pobreza. A partir dos 9 meses de idade, crianças que cresceram em condições difíceis têm notas mais baixas em testes cognitivos. Isso principalmente em comparação com seus iguais mais abastados. Na infância, suas notas cognitivas são mais baixas. A desigualdade é uma epidemia invisível. As crianças sofrem com as disparidades e os efeitos são vitalícios, impactando a performance escolar, a saúde mental e a carreira. Quanto mais privação você passa, piores são as consequências para o seu desenvolvimento neurocognitivo. Só que há uma luz no fim do túnel. Uma pesquisa mostrou que filhos de mães de baixa renda, munidas de uma bolsa mensal para pagar as contas, têm habilidades cognitivas mais fortes. Isso mostra que políticas sociais fazem diferença. Lamente a existência dos obstáculos antes de agradecer por superá-los. Algumas crianças conseguem superar os limites da pobreza e se sobressair. Muitas são privilegiadas geneticamente, como pequenos prodígios. Essas se destacam nas escolas com poucas dificuldades. Ainda assim, enfrentam problemas para aproveitar as portas que seu talento abre. Crianças inteligentes que crescem pobres têm menos aulas desafiadoras, precisam com mais frequência de dinheiro para entrar na vida acadêmica e muitas vezes não conseguem nem se inscrever em uma faculdade. Uma quantidade grande de talentos nos países se perde graças às circunstâncias do seu nascimento. Os obstáculos criaram uma geração de gênios desconhecidos, que não têm a oportunidade de mostrar ao mundo do que são capazes. São chamados de Einsteins perdidos. Por isso, Hazim Haderman, um estudante de origem humilde que conseguiu estudar em Harvard, recomenda que as pessoas lamentem a existência dos obstáculos antes de agradecer por superá-los. A educação nos primeiros anos é uma tarefa quase impossível. Hoje, os pais sentem que a educação nos primeiros anos é uma tarefa quase impossível. Suas dificuldades não são solitárias, mas sistêmicas.
Eles se reconhecem nos problemas das outras famílias. Só que problemas estruturais exigem soluções igualmente estruturais. A sociedade precisa cumprir um papel fundamental ao apoiar os pais. Esse apoio não é uma violação da individualidade das famílias. Na verdade, é o contrário. Uma sociedade atuante dá a verdadeira liberdade individual que os pais merecem. As famílias precisam se unir, encontrar sua identidade e aumentar as expectativas do que a sociedade pode fazer. Os pais estão percebendo seu lugar de direito como o arquiteto do cérebro das crianças. Para construir um bom ambiente, precisam sentir que suas próprias vidas são apoiadas. Isso não é egoísta. Itens como saúde, participação social, apoio à carreira, acesso à comunidade e segurança financeira impactam o bem-estar pessoal e a capacidade de nutrir as próximas gerações. A sociedade precisa valorizar o papel dos pais. A urgência feroz do agora. Cuidar de uma criança traz um senso de pressa. É a sensação de que o tempo com os filhos é finito e precioso. Não podemos demorar para apoiar as famílias e criar as bases da sociedade do futuro. Estamos diante da urgência feroz do agora. O que a neurociência aprendeu sobre o cérebro demanda pressa. Há um peso neurocientífico nas necessidades das crianças. Nossos próprios ideais demandam urgência. Ainda nos anos 1980, a Convenção sobre os Direitos da Criança definiu que a infância é um período especial. Por isso, precisa ser protegido. As crianças têm o direito à brincadeira, ao aprendizado, ao crescimento e ao florescimento digno. Esses direitos começam no nascimento. O problema é que ainda não os honramos plenamente. Agora é o momento de realmente proteger as crianças. Não há mais tempo, precisamos levar a ideia de família realmente a sério. É hora de deixar os países favoráveis à parentalidade. Nações dos pais levam a um mundo dos pais. Notas finais. Nação dos pais funciona como uma exploração das desigualdades na infância e incentiva as pessoas a agir para corrigi-las. As autoras recomendam a criação de políticas públicas nos países e seguem a linha dos pesquisadores por trás dos movimentos de escolas comunitárias nos Estados Unidos. E aí, gostou do nosso resumo? Então, deixei um link na descrição do vídeo para você adquirir este livro com super desconto maneiríssimo. Clica lá e adquira o seu. Muito obrigado por você existir e acompanhar nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos resumos. Valeu e até a próxima!